Será que ainda vale a pena mudar para a Europa e trabalhar, fazer dinheiro? O vídeo de hoje é sobre isso. Você já pensou em largar tudo aí no Brasil e vir morar na Europa para trabalhar e fazer dinheiro? Para conseguir sua liberdade financeira? Fica nesse vídeo e acompanhe essa história que eu vou contar para vocês, né, trazendo dados, fatos sobre morar na Europa. Bom, eu sou Maria. Moro na Hungria desde janeiro de 2022, mas antes mesmo disso, né, eu já morei aqui em 2013, fiz um intercâmbio de um ano e 2 meses e depois também em 2017. Já viajei aqui a Europa praticamente toda, falta só alguns países para me conhecer. E posso dizer para vocês que eu conheço bem de Europa. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fique nesse vídeo e já deixa o seu like, que isso ajuda muito para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo. Bora? Bom, eu moro aqui atualmente com meu esposo Yuri e meu filho Davi, que tem 4 anos. A gente se mudou, o Davi era ainda um bebê de 1 ano. E atualmente eu fico mais em casa, cuidando das coisas de casa, e o meu esposo trabalha na universidade. O vídeo anterior a esse, eu mostrei exatamente os custos de vida aqui da Hungria, né? E trouxe também informações em relação a valores, tanto de salário mínimo. Então, mais ou menos você consegue ver se aqui está um bom lugar ou não. Mas esse vídeo ele vai ser mais dedicado não à família, e sim a jovens solteiros que querem mudar para a Europa para fazer dinheiro, com essa intenção. E primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não vou romantizar a Europa, eu vou trazer dados reais, claros, sobre a minha experiência aqui, sobre o que eu conheço daqui e sobre as outras pessoas que eu conheço que também moram aqui na Europa como um todo. E sim, o salário mínimo, vou trazer aqui dados da França e da Alemanha para a gente ter uma forma de entender mais ou menos como funciona. O salário mínimo hoje na França é cerca de 1.400 euros. Isso eu já estou trazendo o líquido, tá? Já com os descontos dos impostos. Porque sim, aqui também tem impostos, como o Brasil, e também são altos. Por exemplo, aqui na Hungria é 30% o valor do imposto descontado. Então, se você ganha 1.000 euros, por exemplo, é menos 30%. Então, é sempre bom trazer o valor líquido, real, que você vai ter na sua mão. E na Alemanha, um pouquinho mais, cerca de 1.500 a 1.700 euros. E sim, os custos também são bem altos. Mas se você for solteiro e pretende vir trabalhar aqui realmente para fazer dinheiro, você tem que se despedir de tudo quanto é preconceito. Até mesmo de dividir um quarto, né, de morar na casa, assim, dividir uma casa com várias pessoas, é uma opção, se você tem essa intenção de fazer dinheiro. Porque se você vier aqui para cá, para, tipo, de aluguel, morar num apartamento sozinho, numa casa sozinha, isso pode ser bem complicado conseguir juntar dinheiro, porque provavelmente tudo que você trabalhar vai ser para arcar com as suas despesas, tá? E se você for da área de tecnologia, logística, né? Tanto que não tem problema de fazer entrega, é um bom setor. Hospitais, para trabalhar, e se você tem essa expertise para trabalhar tanto no atendimento em hospitais, postos de saúde, até mesmo em residência, cuidando, né, de pessoas com mais idade, há uma grande demanda neste setor. Eu não sei se vocês viram há um mês e pouco atrás, a Alemanha falando o quanto os estrangeiros eram importantes dentro da Alemanha, dentro desse setor. Eles fizeram até um vídeo mostrando se hoje a Alemanha fosse retirar todos os estrangeiros e deixar só os cidadãos realmente alemães, caía mais de 60% do serviço da área de saúde. Então, hoje, há uma carência muito grande para esse setor, porque as pessoas estão envelhecendo sim aqui na Europa e os jovens que estão hoje na Europa, eles não estão tendo muitos filhos, então
O que acontece é a falta de pessoas dentro do setor de saúde. E também dentro do setor de tecnologia, como eu falei, dentro do setor que trabalha com logística, transporte, eu não sei se vocês perceberam, mas está cada vez maior a demanda por serviços online. Você faz uma compra online, só que essa compra online, ela é ali pelo seu computador. Só que o produto precisa chegar na sua casa ainda de uma forma feita por pessoas. E essa forma feita por pessoas exige que exista uma pessoa, né, que vá lá naquele setor de distribuição, pegue o seu produto e leve até a sua residência. Então, esse setor precisa muito, muito, muito de pessoas. Outro setor que também é bem, que há uma grande demanda e principalmente em épocas de verão, que é de férias. Eles buscam muitas pessoas para a parte de bares, hotéis e restaurantes. Então, se você já trabalhou aí no Brasil nisso e gostaria de ganhar um pouco mais de dinheiro, né, numa moeda mais forte, aqui na Europa pode ser uma ótima oportunidade vir e fazer esse dinheiro que você pretende. Vou falar sobre aluguel, e aqui eu tenho dados sobre Lisboa e Amsterdã, que custa um quarto em Lisboa ou em Amsterdã pode custar o valor de um aluguel de um apartamento inteiro em Curitiba. Mas você vai ter o transporte público que funciona muito bem, serviços de segurança para andar na rua é muito difícil. Hoje existe muito pickpocket, né? Que são moleques jovens que ficam esperando tu se distrair para ir lá e tirar alguma coisa da sua bolsa, né? Essas coisas. Também já ouvi falar que em Londres hoje, se tu tá andando com o celular na mão, pode vir alguém de bicicleta e tipo arrancar o celular da sua mão e sair fora. E isso é uma violência que a gente já está até acostumado no Brasil. E até maior, né, do que isso. E possibilidades de viajar muito barato pela Europa, sim. Em 2013, quando eu cheguei como estudante e, tipo, eu fazia viagens baratas de mochilão. E sim, você pode conhecer a Europa praticamente toda com pouco dinheiro, se você, né, não se importar em viajar da forma mais econômica possível. Agora vamos falar sobre a facilidade de conseguir um trabalho aqui. E na maioria dos países europeus, se você tiver um passaporte europeu, já é um caminho assim muito elevado. Se você já tem passaporte europeu, não, eu não teria nem dúvida, porque é o meu caso. Eu tenho um passaporte europeu e quando surgiu a oportunidade, o convite para vir trabalhar e morar aqui, a gente pensou mais por causa do nosso filho que era pequeno e ia ficar longe da família, porque por nós a oportunidade excelente. E a gente veio. Se você tem nessa condição, ou se você tem a condição de ter um passaporte europeu, procure alguma agência que trabalha com cidadania e tire seu passaporte europeu, porque, na minha opinião, vale muito a pena ter o passaporte europeu hoje. E se você não tem o passaporte europeu, existem vistos de trabalho que você pode tirar estando no Brasil. O que eu não aconselho é vir da forma ilegal. Hoje, a Europa aceita brasileiros para vir e ficar até 3 meses, da forma legal. Só que se você for pensar nos custos só da viagem, de repente 3 meses não será suficiente para você fazer um dinheiro legal e voltar para o Brasil. Então, eu aconselho a entrar nos sites, né? Se você quiser, eu faço um outro vídeo mostrando né, nos sites que você pode achar emprego e mostrar a quantidade de vaga que existe aqui na Europa. Eu posso fazer um vídeo dedicado a isso, né? Só em vagas de emprego que estão disponíveis hoje. E você vai se surpreender como tem vaga, e de todo quanto é setor. Então, se a sua intenção for vir para cá, mas não tem o passaporte, eu recomendo tirar um visto de trabalho, né? Entrar em contato com as empresas, fazer todo o processo seletivo e quando você tiver a vaga, tira um visto de trabalho, porque dessa forma você vai conseguir um visto de trabalho e você não vai ter problema nenhum de estar aqui na Europa. Eu estava até vendo um vídeo ontem que falava justamente que hoje, quando tu tem um visto de residência dentro de um país, você já pode até aplicar para vagas de emprego em outro
país utilizando esse visto, né? Por exemplo, se tu tirou um visto de residência em Portugal, e aí você viu que tem uma vaga muito legal na Bélgica. Você pode aplicar para aquela vaga e o seu visto de residência de Portugal vai valer para você se mudar para a Bélgica e trabalhar lá. Então, as oportunidades são bem grandes sim aqui na Europa. Se for pensar, a União Europeia é um conjunto de vários países, então há muita oportunidade. E hoje ter um passaporte de um país que faz parte dessa União Europeia, dessa comunidade, né, europeia, vale muito a pena. Existe um visto se você trabalha nessa área de, como eu posso dizer, não influencer, né? Que influencer foi a palavra que veio na minha boca, mas tu trabalha na área digital, não é e-commerce, nômade digital, isso. Se você trabalha como nômade digital, então você trabalha para empresas através da internet, né? Você faz serviços para empresas e utilizando somente a internet. Existe também um visto hoje em Portugal que é para nômade digital e eu acredito que vários outros países aqui da Europa têm. Então, vale a pena você pesquisar sobre isso. Se você hoje é um nômade digital, pode ser também um caminho para você. Planejamento. Antes de qualquer mudança, seja até dentro do Brasil, faça um planejamento. Pesquise sobre o custo de vida desse local para onde você está indo. Faça uma organização financeira antes de sair. Né? Junte um dinheiro. Não venha se aventurar. Em nenhuma das hipóteses se aventure, porque o estresse que pode trazer essa insegurança financeira para você pode acabar com o seu sonho. Se o seu sonho é vir morar na Europa, trabalhar na Europa, mas você não se organizou financeiramente, estruturalmente, isso pode ser uma forma que vai acabar com o seu sonho. Sabe, o estresse todo, a insegurança de você chegar e ver que as coisas são muito caras e que de repente não era como você, né, imaginou, tu não ter um mês de repente de folga assim para se estabilizar, procurar o emprego que você quer, isso pode te causar uma ansiedade, um medo que não precisaria se você tivesse se planejado. Então, venha sabendo os custos, se planeje financeiramente, né? Junte uma quantidade de dinheiro bom para conseguir se virar durante um mês, por exemplo, né? Pagando, porque se você vai morar num local que precisa de um calção, por exemplo, você tem que ter uma reserva de dinheiro para disponibilizar esse dinheiro para calção. Então, venha sabendo dos custos e tenha em mente quanto é que vai custar a sua vida no local para onde você está indo, tá? Isso é muito, muito importante mesmo. Bom, então, se fosse me perguntar hoje, vale a pena ir para a Europa? Sim, vale a pena. Você vai se surpreender com a Europa em relação à qualidade de vida. Você vai ficar extremamente encantado de como a Europa ela proporciona qualidade de vida, tem, né? E você pode se apaixonar assim pela Europa e nunca mais querer voltar para o Brasil. Isso também é um risco, né? E na minha opinião vale sim. Só que existe também outros lugares que de repente você vai ganhar mais, só que não vai ter qualidade de vida como tem aqui. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Eu nunca morei lá nos Estados Unidos, mas na minha percepção os Estados Unidos é o local para não ter qualidade de vida, mas para ganhar muito dinheiro. Então fica aqui um contraponto. Hoje eu tenho que pensar muito porque eu tenho meu filho também, o Davi, né? Então eu não posso pensar só em ganhar dinheiro, eu tenho que pensar em trazer também uma estrutura boa para ele, para a criação dele, para a educação dele. E isso tudo a gente leva em consideração sempre. Se você é jovem, quer uma independência, crescer, aprender novas línguas, viajar, ter um crescimento cultural, eu acredito que a Europa é um local ideal para isso, tá? Tem países aqui que é muito próximo também ao Brasil. Quando eu conheci Portugal, eu falei, nossa, aqui é o Brasil que é o sonho, né? É o Brasil que deu certo, é o Brasil que a gente sonha em ter. E eu me senti muito em casa, os portugueses são muito legais. É uma porta de entrada que facilita muito pelo idioma, porque é o idioma que a gente conhece, né? Apesar de ter ainda muitas palavras que a gente não conhece do português de Portugal, mas é fácil, é rápido. Diferente de ir para um país, né, que fala francês, ou que fala alemão,
o que fala inglês. O inglês ainda era pra gente ter, né, um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda é muito pouco. E aqui, por exemplo, na Hungria, que eu tô, que é o húngaro, né, totalmente, um idioma totalmente fora de qualquer outro, não tem nada a ver com nenhum idioma. A Itália, que quando eu fui, eu falei, nossa, é o Brasil, né, em carne e osso. É muito parecido os italianos, não sei se é porque também eu venho de uma família que tem parte italiana, parte alemã. Então lá eu vi assim, nossa, eu me senti em casa. E sim, eu gosto muito de morar aqui. Eu acredito que foi uma ótima escolha que a gente fez para nossa vida. E a gente está muito feliz aqui. E se você quiser saber mais, né, deixa aqui nos comentários sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, né, falando sobre vagas de emprego, sobre trabalhar na Europa, a mudança, como se organizar financeiramente, eu posso trazer mais vídeos em relação a isso. É só deixar aqui o que vocês querem e eu faço, tá bom? Um beijo, um forte abraço. Tchau!